Olá pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com você os livros que eu li em janeiro de 2025. O mês de janeiro para mim foi um mês um pouco atribulado, eu estava de mudança de cidade, mudança de paróquia, e foi um mês bastante corrido, mas mesmo assim eu consegui ler bastante, porque a leitura é um dos principais hábitos que eu desenvolvi na minha vida, de tal modo que o dia que eu não leio eu sinto muita falta. Então eu procuro ler todos os dias. E então, nesse mês de janeiro, eu li ao todo 6 livros que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu comecei o ano com o intuito de ler alguns livros de desenvolvimento pessoal para me ajudar a me organizar melhor e melhorar alguns aspectos da minha vida. Então, o primeiro livro que eu li foi esse daqui, o método Bullet Journal, que é um método de organização, um método de ordenamento, de planejamento da própria vida. Então aqui o subtítulo do livro, que também resume tudo aquilo que esse método propõe é: registre o passado, organize o presente e planeje o futuro. E o legal desse livro é que ele não traz apenas os aspectos práticos do método de organização, mas ele traz também alguns aspectos conceituais, meio que filosóficos também, da importância de você ter uma boa organização na sua vida, o quanto isso te ajuda a viver melhor, desenvolver melhor os seus objetivos, viver de fato com um senso de propósito e realizar aquilo que você se propôs a fazer. O método Bullet Journal, ele é um método de organização que é feito especialmente a partir de um caderno e uma caneta que você vai precisar para fazer o método, né? Um caderno e uma caneta. Eu uso aqui um caderno pontilhado ou pontado, também como alguns chamam, mas você pode usar qualquer tipo de caderno. E esse método, ele é uma espécie de autobiografia viva. Ele te ajuda a definir melhor as tuas atividades e acompanhar as atividades e também definir melhor as prioridades e ser fiel àquilo que você coloca como prioridade na sua vida, para que você se concentre naquilo que realmente importa. Uma frase bem interessante que eu li nesse livro e que me ajudou bastante, que diz assim: apenas o essencial deve permanecer na sua vida. Então o meu caderno aqui, depois eu posso fazer um vídeo até sobre o método, se vocês quiserem, vocês coloquem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando melhor o método. Eu coloquei aqui algumas frases, coloquei aqui a minha identificação e coloquei algumas frases de alguns santos para me inspirar nesse ano de 2025 a viver os meus deveres. Aqui tem então o índice do meu caderno. Depois tem aqui aquilo que é o registro futuro, que são as atividades que eu vou fazer ao longo de todo o ano. Depois as atividades do mês de janeiro, as tarefas que preciso realizar no mês de janeiro, que realizei, né? Depois também começa então a parte diária. Então, isso me ajudou muitíssimo, porque eu estava num processo de mudança de casa, mudança de cidade, mudança de paróquia. Então, o mês de janeiro foi um mês muito corrido e eu tinha muita coisa para fazer. Então, colocar tudo aqui, as minhas tarefas, e ir realizando, acompanhando, e assim eu não me perdi e consegui, com bastante satisfação, realizar as minhas tarefas. Então, você coloca aqui na anotação diária tanto as tarefas como eventos, como também algumas anotações que você queira ao longo do dia, e isso é tão interessante, né? Isso é muito importante para que você então vá acompanhando o seu desenvolvimento e também se organizando. Uma parte bem interessante desse método é a parte daquilo que ele chama de coleções. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, numa das partes, os meus objetivos para o ano de 2025. Só que depois eu já, então, abri uma coleção para cada objetivo e aí, então, eu fui destrinchando esses objetivos. Por exemplo, aqui eu já organizei toda uma viagem que eu vou fazer no meio do ano. Então, já está toda organizada, toda esquematizada, com toda a programação e tudo mais. Por exemplo, aqui tem uma outra coleção sobre esse canal do YouTube. Então, já aqui com as minhas metas, como que eu vou
postar, quando eu vou postar, e aqui as atividades que eu já fui realizando também. Depois, por exemplo, uma coisa que eu me propus a fazer esse ano é lançar um livro. Eu já falei no meu canal, no meu perfil no Instagram, que eu estava escrevendo um livro sobre a humildade, e de fato eu estou, mas não será esse que eu vou lançar primeiro. Eu estou trabalhando ainda nesse livro porque ele vai ser um livro um pouco mais completo e quero que ele seja um livro bem assim abrangente. Mas eu vou lançar um livro sobre Santa Teresa de Calcutá, que é uma santa que eu descobri e que tem algumas coisas muito interessantes e pouco conhecidos, talvez. Então, eu fiz aqui toda uma programação para o livro. Então, por exemplo, o objetivo, o que é que eu vou fazer em cada mês. Então, janeiro, fevereiro e março, concluir as leituras, terminar os resumos. Abril, maio e junho, vou me concentrar na escrita. Julho, revisão, formatação, orçamentos de gráfica. Depois, em agosto, a impressão do livro e o lançamento no mês de setembro. Então, vocês já estão sabendo aí que vai ter esse lançamento de um livro. Depois coloquei aqui uma outra coleção da Virtude do Ano, que é a Virtude da Ordem. E depois continua com os registros diários. Então, assim, depois, por exemplo, aqui tem a organização já do mês de fevereiro, que eu estou agora terminando de fazer, e assim por diante. Então, esse método me ajudou muitíssimo, então eu aconselho para quem quer se ordenar, quem tem muitas atividades, ou pelo menos quem quer, assim, né, ter um melhor desenvolvimento pessoal, eu aconselho muito esse livro, o Método Bullet Journal. Depois, o outro livro que complementou esse dali, o Método Bullet Journal, foi esse daqui chamado A Única Coisa. Esse livro, ele é um livro que trabalha foco, atenção e prioridade. Então, foi muito boa a leitura desse livro. Tem aqui, ó, muitas marcações e o livro está todo meio escrito e pintado, porque realmente aprendi muita coisa com esse livro. Então, ele nos ensina a fazer o que é mais importante, ensina aqui, fazer o que é mais importante é sempre o mais importante a fazer. Olha só. Fazer o que é mais importante é sempre o mais importante a fazer. Então, ele ensina a reduzir o foco e ensina que fazer menos é fazer mais. Então, definir coisas que realmente importam e concentrar-se nelas, dar atenção a elas, ou pelo menos uma única coisa que mais importa e concentrar-se nela. Então, ele diz, fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma das duas. Decida o que é mais importante e reserve sua força de vontade para isso. Ele fala aqui sobre o conceito de força de vontade, como usar esse recurso que nós temos, que é um recurso limitado. Depois, então, ele também, eu até me inspirei nele para fazer um vídeo que tem aí no canal, chamado A Vida é uma Pergunta, né? A vida é uma pergunta e o modo como vivemos é a nossa resposta. Ele também fala um pouco sobre o método socrático, que é a capacidade de ir se fazendo perguntas. Sócrates, ele ia fazendo perguntas aos seus interlocutores para que eles parissem a verdade. Então também nós devemos nos fazer perguntas a respeito das atividades que temos por fazer, se elas são realmente importantes e se elas merecem estar na nossa vida, ou aquilo com o qual nós estamos ocupando o nosso tempo, se aquilo de fato merece o tempo que nós estamos gastando com aquilo. Então, essa capacidade de se fazer perguntas diariamente, isso é muito importante para a gente definir aquilo que é prioridade, né? E aí, a pergunta-chave que rege todo o livro, ele se concentra numa pergunta, e essa pergunta é: qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Então, aqui, cumprir o dever, fazer aquilo que é a prioridade, então faz com que as outras coisas se tornem desnecessárias. Uma das coisas que eu aprendi já há muitos anos atrás é que na nossa vida nós precisamos ter um senso de hierarquia. O que é mais importante para nós? E é com isso que nós devemos gastar mais o nosso tempo. Ele ensina, então, a estreitar o foco para aquilo que é mais importante e também trabalhar com blocos de tempos para que assim nós consigamos integrar todas as dimensões também da nossa vida. O outro livro que eu li foi esse daqui, muitíssimo bom, de Santa Teresa de Calcutá, um dos livros que eu estou me inspirando também para escrever o meu livro sobre Santa Teresa, que é Madre Teresa, Amar e Ser Amado,
um retrato pessoal de uma das maiores líderes humanitárias do mundo, de Jim Tolway. Esse livro é um livro de um testemunho pessoal de como que o contato desse advogado norte-americano com Santa Teresa de Calcutá mudou a vida dele para sempre. A vida dele, que era uma vida bastante sem sentido, bastante turbulenta, se tornou uma nova vida e ganhou um sentido muito maior a partir do momento que ele conheceu a Madre e começou a ajudá-la e ajudar as irmãs também nas obras delas. E ele se tornou um dos advogados das missionárias da caridade e trabalhou diretamente com Santa Teresa de Calcutá. Vale muito a pena a leitura. Li também um outro livro sobre Santa Teresa de Calcutá, que é esse daqui, Santa Teresa Me Disse, que é de um repórter italiano chamado Renzo Allegri, que também conheceu Santa Teresa de Calcutá e teve muitos encontros com ela. E então ele se foca nas palavras, especialmente de Santa Teresa, e naquilo que ela transmitiu nas conversas e nas entrevistas que ela deu a ele. Também recomendo a leitura. Um livro muito bom. O outro livro que eu li, na verdade, foi um livro que eu comecei a ler em 2024 e eu tinha parado porque tinha uma série de atividades, então eu tinha lido já um terço dele, mas eu retomei para terminá-lo, que é esse aqui, Conhece-te a Ti Mesmo, A Excelência Humana e Ética, de José Maria Rodrigues Ramos, da editora Quadrante. E esse livro aqui é um livro um tanto quanto mais filosófico, um tanto mais quanto assim conceitual, né? Ele aborda questões éticas e questões filosóficas. Então, questões como o autoconhecimento como um projeto de vida, o conhece-te a ti mesmo, né? Qual é a verdadeira motivação para as ações humanas e qual deve ser, né? Por que devemos fazer o bem? A diferença entre também o bem que nós fazemos e devemos fazer e a vivência de muitas pessoas hoje, que é uma vivência a partir do utilitarismo e também da busca de prazer. Também ele aborda aqui temas como o relativismo, tão presente na sociedade atual, e o amor à verdade, que nós somos chamados a cultivar. O interessante desse livro é que ele apresenta esses conceitos éticos e filosóficos não de uma forma muito pesada, de uma forma muito densa, mas ele aponta exemplos muito concretos a partir de personagens da literatura. Também ele comenta a doutrina dos filósofos e apresenta vários desses filósofos, mas também de pessoas que lutaram por causas justas. Uma aqui que me chamou muita atenção foi o exemplo que ele deu sobre Sophie Scholl, que foi uma jovem alemã que lutou contra o regime nazista. E ela foi, então, morta pelo regime nazista, mas, assim, num testemunho bastante edificante. Ela e o irmão dela foram mortos. E o último livro que eu li, o sexto livro que eu li no mês de janeiro, foi As Pequenas Virtudes do Lar, de Georges Chevreau, também da editora Quadrante. Um livrinho muito bom, de muito fácil leitura. Então, se você quer um livro de fácil leitura, um livro edificante, um livro interessante, é esse daqui, As Pequenas Virtudes do Lar. Esse tema das virtudes é um tema também que me interessa muito. Então, é um tema que eu sempre vou lendo. Então, eu consegui organizar aqui um pouco a minha biblioteca aqui na nova casa. Então, tem aqui toda uma seção aqui, que é só os livros sobre São José Maria, os livros de São José Maria e sobre São José Maria, e também os livros sobre virtudes. Pega mais um pouquinho aqui também do outro lado. Então é um tema que eu sempre que tem me interessado, especialmente a partir do ano passado. E aqui, esse livro, então, ele traz pequenos capítulos sobre algumas virtudes pequenas, mas importantes, como a pequena virtude da cortesia, a pequena virtude de passar despercebido, a pequena virtude da gratidão, a pequena virtude da sinceridade, a pequena virtude da discrição, a pequena virtude da esperança. E tem um texto bem interessante aqui sobre a pequena virtude da esperança, que eu marquei aqui. Vamos ver se eu encontro. Ele diz assim, que a esperança, né, é o seguinte, é essa virtude, deixa eu só achar aqui o que eu quero dizer mesmo, né? É a capacidade, na verdade, a esperança a gente pensa numa coisa muito futura, mas na verdade a esperança ela é vivida no viver bem o presente, né? Sabendo que Deus cuida de nós e de que
nós podemos esperar nele verdadeiramente, né? A esperança cristã, obrigando-nos a viver unicamente o dia de hoje, poupa-nos as decepções e os desânimos. Aí ele diz assim: não se trata de não prepararmos o amanhã, se trata de não nos inquietarmos com o amanhã. A imprevidência sacrifica o futuro ao presente. A inquietação sacrifica o presente ao futuro. Então, viver bem o momento presente. O Senhor nos proíbe apenas que nos inquietemos com o amanhã. Então, é bem interessante. Depois ele fala também sobre a pequena virtude do bom humor. O ano passado eu li um livro muito bom sobre sobre essa virtude do bom humor, se chama A Fórmula do Bom Humor. Depois eu vou tentar fazer algum conteúdo aqui no canal sobre ele. Esse livro é muito interessante, muito bom. E nas minhas pesquisas sobre a virtude da humildade que eu fiz o ano passado, eu também descobri que há uma estreita relação entre a virtude da humildade e a virtude do humor. O cultivo do bom humor, né? A pequena virtude da benevolência, a pequena virtude da economia, a pequena virtude da pontualidade, a pequena virtude da diligência, essa virtude é bem interessante, a pequena virtude da paciência e a pequena virtude da perseverança. Então, um livrinho muito interessante, recomendo muitíssimo esse livro, um livro de muito fácil leitura, mas de um conteúdo muito rico. Então foram esses livros que eu li no mês de janeiro, que eu também deixo como recomendação para você e vou também, a partir desse, assim que possível, desenvolvendo alguns conteúdos aqui no canal sobre esses livros lidos e continuo agora as leituras no mês de fevereiro. Já li alguns livros e continuo a minha leitura e depois vou partilhando com vocês. Então, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado das recomendações e até o nosso próximo encontro.